Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É um prazer enorme estar reunido com vocês mais uma vez para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Na aula passada, nós estudamos a dignidade da pessoa humana em suas muitas facetas, como postulado, como princípio e como regra. Disse a vocês que ela pode ser vista tanto como postulado, como princípio, como regra, e que o meio mais comum em que ela é vista é como princípio, aplicado na maior medida possível. Se vocês quiserem, lembrem-se sempre, como princípio é um mandamento de otimização, aplicado na maior medida possível, assim vocês conseguem definir a ideia de princípio. Agora, na aula de hoje, nós estudaremos o artigo 2º do texto constitucional. Nós vamos fazer uma análise do artigo 2º do texto constitucional. Vamos avançar um pouquinho, artigo que com certeza vocês já leram mais de uma vez, pois estão lendo a Constituição desde o início das nossas aulas. Então vamos lá, artigo 2º da Constituição no nosso 15º encontro. Vamos à leitura dele. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Quando falamos dos poderes da União e quando falamos de executivo, legislativo e judiciário, vem à tona uma série de discussões muito modernas sobre esse assunto, sobretudo em razão das ingerências havidas, ora pelo judiciário, ora pelo executivo, ora pelo legislativo, em um ou outro poder. É importante trazer, no entanto, um dado um pouco histórico, de que essa divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário encontra guarida em doutrinas mais antigas, que, segundo uma interpretação que era feita, dividia, separava os poderes. Nós tínhamos os 3 poderes separados e um não interferia no outro. No entanto, interpretações mais modernas desses textos, como por exemplo nos textos de Montesquieu, dão nota de que essa divisão de poderes ela nunca foi tão rígida dessa forma, não existia um muro que separava um poder do outro, que eles se interrelacionavam. No entanto, existiam atribuições típicas e atípicas de cada um desses poderes. No entanto, a relação entre eles sempre existiu. E é essa ideia que vocês têm que ter em mente atualmente. Embora nós tenhamos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, o relacionamento entre eles se interrelacionam de tal maneira que fica difícil identificar um ou outro poder em determinada situação. Essa é a ideia que prevalece atualmente. Essa ideia é tão importante que rompe-se com as doutrinas do passado para objetivar a criação de uma nova doutrina que discuta a forma de atuação desses poderes, como esses poderes devem atuar, já que eles se interrelacionam, um poder controla o outro. Daí, por exemplo, vai ser extraída uma teoria que nós veremos ainda nesta aula, denominada de teoria dos freios e contrapesos. Os poderes se interrelacionam, eles têm atribuições típicas e atribuições atípicas, e um poder vai acabar controlando o outro, evitando que um poder ganhe mais força, tenha mais força em detrimento dos outros poderes, evitando a hipertrofia de um dos poderes em detrimento dos outros. É importante lembrar dessa expressão. O controle existente de um poder com o outro, nessa relação, nessa interrelacionalidade que eles têm, é importante porque evita a hipertrofia de um dos poderes em detrimento dos outros poderes. Vamos entender então primeiro quais são as funções típicas e atípicas, as atribuições típicas e atípicas de cada um desses poderes. Vamos lá. O legislativo tem como funções típicas fiscalizar e inovar a ordem jurídica. Como isso se dá? Nessas atribuições típicas do poder legislativo, fiscalizar, ele exerce esse papel, essa atribuição típica, através das comissões, por exemplo, através das CPIs, comissões parlamentares de inquérito, ou também através do Tribunal de Contas. Então, o Poder Legislativo tem como atribuição típica fiscalizar, e o exercício dessa fiscalização se dá ou através das comissões ou através do Tribunal de Contas. O Legislativo tem outra atribuição típica, que é inovar a ordem jurídica. É a produção legislativa, que nós já tivemos oportunidade de estudar, o Poder Constituinte. Falamos um pouquinho dessa produção legislativa.
Por óbvio, falamos dessa produção legislativa relacionada às emendas constitucionais, mas é a mesma ideia, é o mesmo fundamento. O legislativo fiscaliza e inova a ordem jurídica. Isso tipicamente, mas atipicamente, ou seja, não é uma atribuição típica do Poder Legislativo, ele também administra e julga. O Poder Legislativo tem toda uma estrutura, e para a movimentação dessa estrutura, ele precisa administrar, ele administra essa estrutura. É uma função atípica do Poder Legislativo. Ainda, outra atribuição atípica do Legislativo, julgar. Por exemplo, o Senado julgando o presidente da República por crime de responsabilidade. Atribuição atípica, julgamento pelo Poder Legislativo, julgando o presidente da República, o Senado julgando o presidente da República por crime de responsabilidade. São atribuições que não são típicas do Poder Legislativo, mas atípicas, e denotam a ideia de controle de um poder em detrimento do outro, já que o presidente está inserido dentro do Poder Executivo. Quando o Legislativo vai julgar o Poder Executivo, nós temos a ideia de controle, a ideia de interrelacionalidade entre esses poderes. O Executivo tem uma atribuição típica: administrar a coisa pública aplicando a lei ao caso concreto. Quando o Executivo administra a máquina pública, ele aplica a lei ao caso concreto. Essa é a função típica do Poder Executivo. É a função precípua do Poder Executivo administrar a coisa pública aplicando a lei ao caso concreto. Como funções atípicas, o Legislativo julga e legisla. Como que se dá essa função atípica do Poder Executivo? O Poder Executivo julga, por exemplo, recursos administrativos ou, por exemplo, recursos tributários. São exemplificações dessa atribuição atípica do Poder Executivo. Nós temos ainda legislar, quando, por exemplo, o Poder Executivo expede ou edita uma medida provisória, uma MP. Nessa situação, o Poder Executivo está exercendo uma função atípica de legislar. Embora a medida provisória não seja lei, ela tem força de lei. Ela serve para inovar a ordem jurídica, com um rito específico, com regras específicas, mas ela inova a ordem jurídica, é uma função atípica do Poder Executivo. E, por fim, nós chegamos ao Poder Judiciário, que tem várias funções típicas e também tem funções atípicas. Funções típicas do Poder Judiciário: aplica a lei ao caso concreto, substituindo a vontade das partes. O Poder Judiciário ele é inerte. Para que ele possa atuar, ele tem que ser acionado. E quando acionado, ele aplica a lei, ele aplica aquela determinada norma ao caso concreto, substituindo a vontade das partes. Vamos imaginar uma situação de conflito entre A e B, onde A ingressa com uma ação contra B e eles vão discutir os direitos inerentes àquela ação. O Poder Judiciário é chamado a atuar e ele substitui a vontade das partes, aplicando a lei ao caso concreto. Ainda, é função típica do Poder Judiciário defender direitos fundamentais. O que significa isso? Nós vamos estudar mais à frente alguns direitos fundamentais, principalmente aqueles contidos no artigo 5º. Hoje em dia, em razão do neoconstitucionalismo, que nós já estudamos, e da ideia de dignidade da pessoa humana, cumpre ao Poder Judiciário defender os direitos e garantias fundamentais, através de diversos instrumentos, como, por exemplo, um instrumento denominado de ADPF. Essa ADPF é uma ação que é levada ao Poder Judiciário para decidir sobre o descumprimento de um preceito fundamental. A DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental. Ela serve para decidir, o STF é chamado a decidir sobre o descumprimento de um preceito fundamental. Por exemplo, ele vai defender nessa decisão direitos fundamentais. Ainda, defende a força normativa da Constituição. Quando nós falamos dos princípios constitucionais, aulas atrás, eu trouxe para os senhores o princípio da força normativa da Constituição, que serve para dar maior valoração jurídica ao texto constitucional, serve para fortalecer as ideias contidas no texto constitucional. Dessa forma, cumpre ao Poder Judiciário também defender a força normativa da Constituição. E como ele faz isso?
através das suas decisões, ele deve buscar decisões que garantam, que efetivem essa força normativa do texto constitucional. E, por fim, a atribuição típica do Poder Judiciário tem a atribuição de legislar. Professor, eu estou observando do slide que também é uma função atípica do Poder Judiciário legislar. Nós já vamos entender a diferenciação. Quando falamos que é função típica do Poder Judiciário legislar, estamos falando da edição de súmulas vinculantes. Nós estamos falando, basicamente, na verdade, da edição das súmulas vinculantes, que é o exemplo mais clássico trazido pela doutrina e que vocês devem levar para o concurso. O Poder Judiciário legisla, sim, típica e atipicamente. Um exemplo dessa função típica do Poder Judiciário legislando é a edição das súmulas vinculantes. Professor, o que são súmulas vinculantes? Súmulas vinculantes, vocês vão ter oportunidade de estudar mais à frente, mas só para ilustrar, como os tribunais são chamados a decidir sobre determinados assuntos e decidem várias vezes, reiteradas vezes, para evitar o acúmulo de demandas, por exemplo, no Poder Judiciário, eles editam súmulas vinculantes, que vinculam as decisões, que vinculam, por vezes, em alguns casos, até a administração. Então, são súmulas vinculantes, porque vinculam decisões em casos parecidos com os que já foram decididos ou pelos tratados naquelas súmulas. Ainda, funções atípicas do Poder Judiciário. Nós temos duas. Administrar, como eu disse sobre o Poder Legislativo, o Poder Judiciário tem toda uma estrutura. Essa estrutura é movimentada, essa estrutura é gerida pelo próprio Poder Judiciário, portanto, o Poder Judiciário, como função atípica, também administra. E ainda, como função atípica, legislar. Qual seria o exemplo principal? Os regimentos internos dos tribunais. Quem edita os regimentos dos tribunais, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo ou de Minas Gerais, por exemplo, é o próprio Poder Judiciário. E isso é uma função atípica do Poder Judiciário. O Poder Judiciário está legislando atipicamente quando edita o regimento interno dos tribunais. Com isso, nós tratamos de todas as atribuições típicas e atípicas, ou pelo menos as mais importantes, relacionadas a todos os poderes. E agora é importante entender como que existe, como que é feito esse controle entre os poderes e por que do próximo slide da teoria denominada dos freios e contrapesos. Essa teoria surge por quê? Porque a interpretação que era feita sobre a separação dos poderes era uma interpretação incorreta. Nunca existiu um muro que separava totalmente um poder do outro. Sempre existiu uma relação entre eles. E dessa relação nasce a ideia de freios e contrapesos, checking and balance. Freios e contrapesos significa o quê, professor? Significa que um poder controla o outro. De que forma isso se dá? De diversas maneiras contidas no texto constitucional. Seja o poder legislativo julgando o poder executivo, seja o poder executivo trabalhando sobre alguma questão do Poder Legislativo, ou então o Poder Judiciário sendo chamado a decidir sobre alguma questão referente ao Poder Legislativo ou ao Poder Executivo. É muito importante entender que o objetivo dessa teoria é evitar a hipertrofia de um dos poderes em detrimento dos outros, evitar que um poder ganhe muita força e se sobreponha aos outros, trazendo então uma crise institucional, uma crise entre esses poderes. Por isso, teoria dos freios e contrapesos. Um poder controla o outro, um poder fiscaliza o outro, evitando essa hipertrofia. Aqui, antes de nós finalizarmos essas informações, é importante vocês entenderem que já existe uma crise entre os poderes. E essa crise é evidenciada, sobretudo, em razão de algumas características que nós já tratamos em aulas passadas. Ativismo judicial, judicialização das relações políticas. E o que significam essas coisas? O Poder Judiciário, em razão do déficit de credibilidade, em razão da diminuição da credibilidade do Poder Executivo e do Poder Legislativo, vem ganhando força diante desses poderes, vem crescendo em detrimento desses poderes e vem sendo chamado a decidir sobre problemas havidos dentro desses poderes. Quando isso acontece, o Poder Judiciário ganha força e os outros poderes se enfraquecem. Isso só não ocorre de maneira que o Poder Judiciário se sobrepõe aos outros poderes em razão da teoria dos freios e contrapesos, pois o
Poder Executivo e o Poder Legislativo têm como frear esse avanço, têm como contrabalançar esse avanço do Poder Judiciário. Mas friso, a crise institucional, a crise entre os poderes já existe. Os poderes, em razão desse déficit de credibilidade, estão em choque, estão em crise, pois a separação que antes, segundo parte da doutrina, era muito clara, mas uma interpretação mais moderna enuncia que nunca existiu uma separação total, fica evidenciado isso que nós estamos falando. Com isso, nós estamos aptos a responder alguns questionamentos que se apresentam na prova de concurso, sobretudo aqueles que se apresentam em provas objetivas. Vamos a eles. A elaboração das súmulas vinculantes pelo STF é uma função atípica do Poder Judiciário. Eu disse especificamente sobre as súmulas vinculantes minutos atrás, quando eu disse que é uma função típica do Poder Judiciário legislar através da edição de súmulas vinculantes. Próxima questão. Entre as funções típicas do Poder Legislativo está a função fiscalizatória, exercida através das comissões parlamentares de inquérito, por exemplo. Essa questão está correta. Eu disse aos senhores que o Poder Legislativo tem como função típica fiscalizar e inovar a ordem jurídica, e que a fiscalização pode se dar através das comissões, um exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito, e também através do Tribunal de Contas. Com isso, nós encerramos esse 15º encontro. Deixo aqui uma palavra de incentivo. Não tem um caminho novo, que tenha um jeito novo de caminhar. É importante que vocês tenham em mente as dicas que a gente traz, pois nós estamos dando o caminho mais fácil para que vocês atinjam os objetivos de vocês. Está aqui o meu e-mail, o meu Twitter. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.